Putin pretendia cravar uma faca no coração pulsante da logística de Donetsk na Ucrânia. Porém, a Ucrânia desencadeou um inferno de fogo. A Ucrânia transformou Donetsk em um inferno na terra, ao desencadear uma fúria ardente em Donetsk, ocupada pelos russos. O pior para Putin é que mais está por vir. Durante sua ofensiva de verão, ele mantém os olhos voltados para Pokrovsk. A pequena cidade é um alvo estratégico crucial para a Rússia e Ucrânia, por sua posição vital na frente oriental da guerra da Ucrânia. Atualmente, a Ucrânia mantém o controle e a utiliza como centro logístico com o auxílio de Pokrovsk. Essa encruzilhada é crucial para a Ucrânia continuar fornecendo equipamentos às suas tropas em combate contra as forças russas em Donetsk. Putin quer cortar essa linha de suprimento, mas não é o único motivo pelo qual ele precisa capturar Pokrovsk. Como aponta a Euronews, a cidade fica a apenas 200 quilômetros da fronteira administrativa de Donetsk. Capture Pokrovsk e você terá acesso direto a essa fronteira. Com a queda da fronteira, Putin finalmente pode alegar controle total sobre Donetsk, revelando o motivo da luta por Pokrovsk. A Ucrânia precisa manter a cidade por razões logísticas e para impedir Putin de controlar Donetsk, enquanto ele a deseja pelos motivos opostos. Neste verão, ele executou vários planos para conquistá-la, segundo Chuck Farrar, em artigo para o Kiev Post, de 9 de julho. Ele destaca que os planos russos para Pokrovsk são profundos em sua simplicidade e brutalidade. O presidente da Rússia ordenou a reunião de 110 mil tropas para reforçar o 8º Exército Combinado, que Moscou já havia designado para tomar Pokrovsk. Essas tropas juntas seriam a maior força ofensiva da Rússia, que Putin planeja enviar em ondas de assalto contra as defesas ucranianas. O plano era simples: enviar cada vez mais até a Ucrânia ceder e quebrar. Essas tropas não entrariam em Pokrovsk sem armadura e munição, aponta Farrar. Os 110 mil soldados chegaram com unidades de artilharia, veículos blindados e infantaria mecanizada, junto com um enorme arsenal de armas dedicado a lançar um último terrível assalto a Pokrovsk. Porém, antes disso, os soldados precisavam se posicionar. Na primavera, soldados russos se infiltraram em áreas de preparação próximas a Donetsk, afirma Farrar. Eles podem ter usado o incomum cessar-fogo do dia da vitória, declarado por Putin em maio como disfarce. Com as bombas não caindo por 3 dias, os soldados puderam se mover para suas posições. Esses soldados estavam sob o comando do chefe do 8º Exército de Armas Combinadas, Coronel Ruslan Goryachkin. Escolhido por Putin por suas habilidades organizacionais e brutalidade, Goryachkin garantiu que seu enorme coletivo de soldados estivesse em posição. Ele também garantiu que a próxima ofensiva estaria bem abastecida. Aninhado profundamente em um assentamento chamado Kartsk, havia um depósito de munições que forneceria aos 110 mil soldados tudo o que eles precisavam. Segundo Farrar, o coronel Goryachkin colocou todos os seus ovos em uma única cesta, um grande erro de acordo com um velho ditado. Em investimentos, colocar todos os ovos em uma cesta significa dedicar todo o seu dinheiro a um único tipo de investimento. Se esse investimento afunda, o saldo do seu banco também. Mas no militar, tem uma conotação muito diferente. Concentrar todos os seus recursos em um único lugar cria um alvo fácil para o inimigo atacar. Goryachkin aprendeu essa lição tarde demais. Mas por ora, o comandante russo acreditava estar no controle. Informado em Moscou antes de retornar a Donetsk, ele estava pronto para atacar, com suas tropas posicionadas e suprimentos suficientes. Porém, alguém observava todas as ações de Goryachkin. Sem o conhecimento do comandante, as unidades de inteligência de sinais da Ucrânia observavam cada plano cuidadosamente elaborado por Goryachkin. Eles observaram e aguardaram, identificando por fim o centro de comando estabelecido pelo líder russo nos arredores de Donetsk. A tecnologia guiava o inteligência de sinais. Usando tecnologia de localização, as unidades da Ucrânia analisaram o tráfego de sinais e localizaram a posição exata da sede de onde a investida de Pokrovsk de Putin seria coordenada. Essa informação rapidamente se espalhou entre os soldados ucranianos em Donetsk, indicando que haviam encontrado algo importante. O centro da próxima operação russa em Donetsk. O palco estava montado. De um lado, um comandante russo acreditava ter reunido tudo o que suas tropas precisavam para o grande avanço que finalmente faria Pokrovsk cair. Por outro lado, você tinha a Ucrânia,
Sem ter nem de perto o mesmo número de tropas que Goryatkin tinha à sua disposição, a Ucrânia, em vez disso, se conectou à linha de vida que sustentaria esses soldados russos. Ambos os lados tinham planos. Goryatkin lançou o seu primeiro. Em vez de enviar seus soldados todos de uma vez, Goryatkin lançou uma espécie de ofensiva rastejante, como a British Broadcasting Corporation chama. Pequenas unidades de soldados, às vezes com apoio de armaduras e artilharia, atacaram posições próximas a Pokrovsk, visando esgotar os recursos da Ucrânia. A Ucrânia reagiria, gastando munição nas primeiras ondas. O objetivo era o desgaste. Use soldados como bucha de canhão para desgastar as defesas da Ucrânia até que elas desabem. Com este plano, Goryatkin queria que seus soldados semi-cercassem as tropas ucranianas perto de Pokrovsk, permitindo à Rússia atacar de múltiplas direções. A Ucrânia previu a situação. Enquanto seus defensores na linha de frente repeliam os avanços russos, os combatentes de ataque ucranianos planejavam suas próprias ações. No dia 30 de junho, 6 desses jatos de combate decolaram de suas pistas e seguiram para o leste na direção de Pokrovsk. A United 24 Media reportou os detalhes essenciais do ataque em 1º de julho. Explosões abalaram Donetsk, com um caça ucraniano destruindo uma metalúrgica próxima a Pokrovsk. Os ataques alegadamente envolveram mísseis Storm Shadow fornecidos pelo Reino Unido. Os mísseis de longo alcance se tornaram uma arma poderosa, porém limitada em número para a Ucrânia. Imagens surgiram online, com um clipe no Telegram mostrando a planta em chamas, após o que parecia ser um ataque ucraniano bem-sucedido. Andriy Kovalenko, chefe do Centro Anti-Desinformação da Ucrânia, elogiou rapidamente o ataque, afirmando um trabalho preciso contra os russos em Donetsk, temporariamente ocupado. A intensidade lá é grande. Somente dias depois descobriríamos a extensão total do dano causado pela Ucrânia às forças russas de Pokrovsk. Segundo Farah, após o pôr do sol em 30 de junho de 2025, 6 caças de ataque ucranianos decolaram e voaram para o leste. Perto de Donetsk, ocupada, 2 aeronaves lançaram iscas aéreas Air Delivered Munition 160 Miniature Air Launched Decoy Minota. As iscas MALD são sacos voadores de guerra eletrônica que suprimem e distraem as defesas aéreas inimigas. Rugindo pela noite, os Miniature Air Launched Decoy seguiram para o nordeste, enquanto o pacote de ataque se aproximava do sudoeste. Essas 2 aeronaves iniciais serviram como iscas. 4 dos 6 entregariam os mísseis Storm Shadow. Um plano brilhante. As defesas aéreas russas próximas a Pokrovsk foram ativadas, mas erraram os alvos. Os engodos eram obliterados, enquanto os mísseis Storm Shadow, furtivos e rápidos, zuniam em direção aos alvos. Os mísseis se aproximaram e pousaram. A sede que a Ucrânia havia identificado na planta metalúrgica United 24 foi destruída instantaneamente. Assim, o homem designado para liderar o assalto russo a Pokrovsk se foi. Goryatkin nunca previu isso. Ele estava convicto de que sua estratégia de arriscar tudo daria certo. Ele aguardava feliz naquela sede, enquanto suas tropas realizavam pequenos assaltos em ondas humanas. Talvez ele fosse muito arrogante, ou subestimasse as reais habilidades de seu adversário, acreditando que só precisaria se preocupar com uma luta terrestre, pois as defesas aéreas russas protegeriam sua sede de ataques vindos do alto. Ele estava enganado. Quando a poeira baixou e o fogo infernal causado pela Ucrânia, no 8º quartel-general do Exército de Armas Combinadas, começou a se dissipar. Foi revelado que Goryatkin foi uma das vítimas, e ele não estava sozinho. Em um único golpe, diz Farah, a Ucrânia eliminou o líder da ofensiva de Putin em Pokrovsk, grande parte de seu estado-maior de batalha e vários comandantes subordinados. A Ucrânia não apenas decapitou a operação russa, mas também levou a cabeça, os braços, o pescoço e o tronco, deixando apenas as pernas em fuga desordenada. Para mais detalhes sobre a ação da Ucrânia em 30 de junho, confira nosso vídeo que aprofunda o assunto. Confira para saber mais sobre o destino de Goryatkin. Goryatkin estava morto. A Ucrânia poderia ter descansado sobre seus louros ali mesmo. Sem um comandante, as ondas humanas da Rússia ficariam ainda mais desorganizadas, tornando seus soldados alvos fáceis para os defensores ucranianos. Mas eliminar o quartel-general do 8º Exército de Armas Combinadas e seu comandante não bastava. A Ucrânia sabia que mais ações eram necessárias. Havia um grande depósito de munições que ainda abastecia as tropas russas, mesmo sem uma estrutura de comando.
Essa munição deixava os soldados russos perigosos. A Ucrânia precisava eliminá-la. Dias depois, o segundo golpe de uma devastadora combinação seria desferido. Enquanto os soldados russos vasculhavam os restos em chamas da antiga sede do 8º Exército de Armas Combinadas, a Ucrânia já se preparava para atacar seu próximo alvo. Desta vez, o Serviço de Segurança da Ucrânia. Serviço de Segurança da Ucrânia estaria envolvido no primeiro ataque, que contou com o poder devastador dos mísseis Storm Shadow fornecidos pelo Reino Unido. O Serviço de Segurança da Ucrânia planejava um ataque mais preciso usando drones, visando passar despercebido pelas defesas aéreas restantes. A Rússia tinha deixado em Donetsk para eliminar o depósito de munições em Kartsysk, mencionado anteriormente, conforme detalhado por Metzer. Na noite de 2 de julho, a Ucrânia iniciou seu ataque com os primeiros drones do Serviço de Segurança da Ucrânia, atingindo seus alvos por volta das 22h. Mais ondas viriam, mas o primeiro ataque foi praticamente suficiente para eliminar a instalação de armazenamento de munições. Por quê? Segundo Farah, a instalação era um alvo atraente, pois continha os explosivos necessários para a Ucrânia destruí-la. Os ataques precisos de drones focaram nas munições explosivas, causando explosões secundárias após o impacto. A munição russa explodiu em chamas, desencadeando uma reação em cadeia de explosões que, por fim, destruiu a instalação de Kartsysk. À medida que as paletes de munição se incendiavam, elas detonavam outras granadas e bombas armazenadas nas proximidades. As explosões iluminaram o céu e sacudiram a terra, sendo vistas e sentidas a até 20 quilômetros de distância. Isso são 124 milhas, diz Farah. Normalmente, Putin ficaria irritado com a perda de um depósito de munição, mas saberia que existem outros nos quais suas tropas poderiam contar. Mas lembra do que dissemos antes? Ovo cesta. Goryachkin havia armazenado em Pokrovsk quase toda a munição que a Rússia planejava usar em sua ofensiva. Agora estava em chamas, destruindo o que Farah chama de coração pulsante de toda a operação logística de Putin. Com isso, milhares de mísseis superficiar, míssil superficiar, foguetes e sistemas de lançamento múltiplo foram enviados. A perda da instalação de Kartsysk não afetaria apenas a ofensiva de Pokrovsk, mas também dificultaria a Rússia em outras partes de Donetsk. A instalação queimou por horas após o ataque da Ucrânia. Farah relata que as testemunhas descreveram um cenário infernal de fogo aparentemente interminável, como no ataque à sede do 8º Exército de Armas Combinadas. A Ucrânia selecionou seu alvo, planejou meticulosamente sua destruição e atacou com precisão letal. Assim, todos os planos de verão da Rússia para Donetsk fracassaram, sem liderança e sem armas. Putin só tem corpos quentes que continua enviando para os assaltos, cientes de que apenas absorverão parte da munição ucraniana, sem qualquer acompanhamento futuro. De acordo com Farah, com as reservas de munição destruídas, os soldados russos estão vulneráveis, mal armados e enfrentando defensores ucranianos experientes em combate. As forças de ocupação em Donetsk enfrentam uma realidade sombria, sem granadas, mísseis e liderança. Como poderia piorar para Putin em Donetsk? A resposta é simples. Como mencionado antes, a Rússia estava armazenando seus mísseis superficiar na instalação de Kartsysk. Esses mísseis são essenciais para a Rússia defender o vasto território já capturado em Donetsk. De acordo com o New York Times, estima-se que a Rússia controle cerca de 2/3 do Oblast, território necessário para se defender dos contra-ataques ucranianos. Putin planejava usar esse território para lançar sua ofensiva de verão. Com a perda de seus Samis, ele agora enfrenta um futuro onde a Ucrânia poderia começar a recuperar parte de Donetsk. As defesas aéreas russas no Oblast estão inoperantes, e mesmo as que ainda funcionam, não possuem mais um fornecimento constante de munição. Isso nos leva ao que vem a seguir. Segundo Farah, muito mais está por vir da Ucrânia e seus talentos. Já está aproveitando a grave situação do míssil superficiar da Rússia em Donetsk. A força aérea ucraniana, antes restrita pelas defesas russas, agora tem liberdade para atacar tropas inimigas com bombas guiadas por AASM Hammer. O timing foi preciso, afirma Farah. Esse é o ponto. Com 2 ataques em Donetsk, a Ucrânia incapacitou a capacidade da Rússia de avançar na região. Embora a proteção de Pokrovsk fosse uma prioridade, não era o único item na agenda ucraniana.
Com o principal depósito de munições russo em Donetsk destruído e sem comandante para organizar a defesa. A Rússia está mais vulnerável do que nunca a ataques aéreos na região. Caminhos aéreos seguros foram abertos para os caças da Ucrânia, cujos pilotos agora sabem que há muito menos SAMs em Donetsk. Esses pilotos logo estarão soltando os martelos. Esses kits de bombas feitos na França permitem que a Ucrânia converta suas bombas anteriormente burras em munições guiadas. Pode ser lançado a até 43 milhas atrás das linhas de frente da guerra. Mesmo antes da Ucrânia dizimar o depósito de munições russo, o país já utilizava bem o martelo. Em 15 de junho, um caça MiG-29 lançou bombas martelo em uma posição de operador de drone russo em Donetsk, eliminando-a completamente. Com as defesas aéreas russas agora privadas do único recurso necessário para parar os caças ucranianos. Ataques como esses se tornarão mais frequentes e afetarão mais a operação de Putin em Donetsk. A Rússia não só perdeu a capacidade de atacar Pokrovsk, mas também o principal método de defesa do território já conquistado em Donetsk. Putin ainda poderia se consolar pensando que a Ucrânia tem um número limitado de martelos para soltar. A França, fabricante dos kits de deslizamento, anunciou que construirá e fornecerá cerca de 1.200 unidades para a Ucrânia até o final de 2025. Isso representa um aumento de 40% na produção em relação a 2024. Porém, é insuficiente para a Ucrânia retomar Donetsk. Putin vai pensar que está certo, mas qualquer consolo desaparecerá rapidamente quando perceber que os martelos da Ucrânia não são as únicas munições guiadas que ameaçam suas tropas em Donetsk. Em 25 de junho, a United 24 noticiou que a Ucrânia desenvolveu seus próprios kits de deslizamento para bomba de aviação de queda livre, imitando os kits russos usados para fabricar bombas de deslizamento. A Ucrânia criou um kit que pode usar para enviar suas bombas até 37 milhas para Donetsk, com planos de aumentar esse alcance para 497 milhas no futuro. O Glide Kit ainda enfrenta desafios de financiamento e produção, mas essa é a manchete principal. A Ucrânia não depende mais apenas de seus aliados ocidentais para obter as armas necessárias para avançar em Donetsk. A Ucrânia está fabricando armas independentemente, aumentando o risco de Putin perder mais territórios em Donetsk. Isso nos traz ao 11 de julho, uma semana após o ataque duplo da Ucrânia devastar as forças de Putin em Donetsk. O líder russo continua pressionando por Pokrovsk, algo que ele precisa fazer. Não importa o quanto de dano a Ucrânia tenha causado, Putin ainda quer tomar Donetsk. Para isso, ele precisa tomar Pokrovsk para enfraquecer a Ucrânia e abrir caminho até a fronteira administrativa. Porém, suas forças estão enfraquecidas. Os ataques que eles estão lançando, embora em grande número, não são bem apoiados porque a munição que deveria estar apoiando-os se foi. Os planos de verão de Putin mudaram. Segundo a Euromaidan Press, de 2 de julho, o líder russo não está mais concentrado apenas em seus ganhos territoriais restritos na Ucrânia. Em vez disso, ele afirma que está focando em tomar o país inteiro. Toda a Ucrânia é nossa, disse Putin aos participantes de um fórum econômico em São Petersburgo no final de junho. Onde quer que o soldado russo pise é nosso, Putin queria que isso soasse triunfante. É uma admissão de que os soldados de Putin estão falhando em capturar o território que ele valoriza. Putin declara que tomará toda a Ucrânia, enquanto o país torna isso impossível. Neste verão, é improvável que Pokrovsk caia. Essa falha trará mais mortes para as forças de Putin. Forças e um aumento de moral necessário para a Ucrânia ao tentar recuperar o território que a Rússia arrebatou meses e anos atrás. Mencionamos recentemente as bombas planadoras da Ucrânia. Para mais informações sobre essas bombas e suas capacidades, assista ao nosso vídeo, onde exploramos como essas armas se tornarão fantasmas imparáveis para as forças russas. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo sobre os últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.